Fernando Diniz será anunciado nas próximas horas dessa sexta-feira. E além do anúncio do treinador, reforços também chegarão na nossa colina histórica. Uma das exigências de Fernando Diniz para assinar um contrato com o Vasco até o final do ano que vem era a chegada de jogadores na janela do meio do ano. 2 pontas o Diniz quer. Cebolinha e Michael estão aí, prontos para serem negociados. Por que não pensar? Vale a pena o investimento. E eu vou trazer, é claro, aqui a você, meu amigo torcedor vascaíno, detalhes importantes, né, sobre a situação hoje de Michael e Cebolinha. Será, meu amigo vascaíno, que o Vasco poderá estar trazendo 2 reforços do rival para a nossa colina histórica? Eu vou trazer isso aqui a vocês, além dessas muitas outras novidades, muitas outras informações. Teremos aí pela frente, né, um Fala Gigante bastante agitado, bastante movimentado, com muitas notícias nessa tarde de sexta-feira. Mas, meu amigo torcedor vascaíno, rapidinho aqui, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno, tá? Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Tem também o Fala Gigante, que é esse vídeo aqui agora que você está assistindo, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Então, é claro, eu conto muito aí com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show de bola? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo sobre o nosso Cruz Maltino. Antes de entrar no assunto sobre reforço, né, eu quero falar com vocês, meu amigo torcedor, sobre a situação envolvendo aí hoje o técnico Fernando Diniz, né? A expectativa aí é que realmente o anúncio oficial venha acontecer nessas próximas horas de sexta-feira. O treinador já está com tudo engatilhado, o tempo de contrato, a multa rescisória, a questão salarial, está tudo certo entre Vasco e Fernando Diniz, né? Só para bater a limpo aqui com você nessa tarde de sexta-feira, ele vai assinar um contrato com o Vasco até o final de 2026, ou seja, algo em torno de 1 ano e meio de contrato com o Vasco. Terá no Vasco da Gama um salário que gira a algo em torno de R$1 milhão. Ele pediu inicialmente 2 milhões, mas o Vasco conseguiu abaixar a pedida. Além de Fernando Diniz, chegará com ele no Vasco da Gama o seu preparador físico Wagner Bertelli, e além de Wagner Bertelli, Ricardo Cobachini e Evandro Fornari são os 2 auxiliares que também chegarão com Fernando Diniz para o Vasco, ou seja, 3 profissionais e esse salário de R$1 milhão. R$1 milhão, algo em torno de R$1 milhão, tende a ser para cima, será distribuído, né, entre, é claro, Fernando Diniz e também a sua comissão técnica. Então, contrato até 2026, 1 milhão de salário e, além disso, também uma multa rescisória que, durante esse ano de 2025, ela será válida de 4 salários, ou seja, se o Vasco em algum momento do ano de 2025 quiser demitir o Fernando Diniz, terá que pagar 4 salários a ele. Virando o ano de 2026, a multa rescisória ela cairá para 3 salários do Fernando Diniz e durante o passar dos meses, né, a multa vai caindo. Ou seja, dando 4 meses, após os 4 primeiros meses de 2026, a multa cai para 2 salários. Após os 4 primeiros meses aí de 2026, a multa cai para 1 salário e depois aí a multa se encerra, né, meu amigo torcedor vascaíno. Então, essa é a situação hoje envolvendo o contrato do Vasco e Fernando Diniz. Já está tudo alinhado, já está tudo certo, tudo colocado aí em papel. A parte burocrática está sendo resolvida aí nestas últimas horas de sexta-feira e a expectativa é que o anúncio venha acontecer após a assinatura oficial. Desde o primeiro momento, Fernando Diniz era o desejo, né, desta atual diretoria, que sempre gostou muito do trabalho do treinador, um técnico que hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos nomes mais admirados pelo presidente Pedrinho, se não o mais admirado, né, pelo presidente Pedrinho, que em diversos momentos já o citou principalmente nos programas em que ele fazia na Rede Globo, né? Pedrinho, em diversos momentos, elogiou o Fernando Diniz, teve até uma seleção Sport TV que o próprio Pedrinho participou,
após uma partida da seleção brasileira e ele diz que o Diniz, ele está no cargo de seleção, está no cargo de técnico da seleção brasileira, e isso foi uma aspa dita pelo próprio Pedrinho, pela ideia de jogo dele. Ele ainda até completa, ele fala: isso às vezes a imprensa fica incomodada, acha que o técnico tem que ter carimbo de títulos. Já tivemos um treinador que assumiu a seleção brasileira sem nunca ter sido treinador, é uma boa oportunidade. Avaliar o trabalho e respeitar o processo. Tecnicamente falando, sobre o Fernando Diniz, ele tem total condição de exercer o cargo de técnico da seleção. Então o presidente Pedrinho, que sempre largou muitos elogios ao Fernando Diniz, teve até uma entrevista coletiva do Fernando Diniz após um clássico contra o Flamengo, que o Pedrinho ele sai da cabine de imprensa, onde ainda trabalhava pela Globo, vai na entrevista coletiva do Diniz e fala: Diniz, você é bom pra caramba. Ele fala em palavrão, né, mas eu não vou citar aqui. Ele fala: Diniz, tu é bom pra caramba, Diniz. Então assim, sempre foi o nome desejado pelo presidente Pedrinho, Fernando Diniz, e enfim, isso foi realizado. Mas, meu amigo vascaíno, olha só, para quem acha que pro Pedrinho o Fernando Diniz é um nome que vai salvar o Vasco nessa temporada de 2025, passa bem longe disso, tá? Porque o presidente Pedrinho entende que o Diniz não vai salvá-lo apenas nessa temporada de 2025, não vai mudar o nível do Vasco apenas nesse ano, mas também vai salvar o mandato do presidente Pedrinho, que termina lá no final do ano que vem. A expectativa hoje da atual diretoria é que o Fernando Diniz mude tudo, faça um novo Vasco da Gama, transforme o Vasco da Gama em um grande clube, com um grande elenco, com conquista de títulos, boas colocações nas competições. A expectativa hoje da atual diretoria, até olhando para a eleição de 2026, é um sucesso no trabalho de Fernando Diniz. E não à toa, eu trago aí também nesse momento as palavras para vocês do próprio presidente Pedrinho, sobre o que ele acha e sobre a grande admiração que ele sempre teve sobre o trabalho do hoje técnico do Vasco, Fernando Diniz. O Diniz não conseguiu, acho que, impor, né? Até o River teve ótimas oportunidades assim também de gols. No segundo tempo foi um segundo tempo diferente, né? Quando ele consegue já acionar mais aquele jogo agrupado, com aproximação, o Samuel atacando a última linha com perfeição, o Arias voando, né? E o Ganso achando passes incríveis, né? Mas isso tudo potencializado pelo jogo. Eu acho que assim, André, a gente está junto já eu cheguei acho que em 2019, no momento que o Diniz estava no São Paulo, e a gente tinha muitos debates sobre isso. E foi no momento que ele estava em queda e eu resistindo aqui. E não estou falando que fui eu, nada disso, não estou querendo dizer isso. Olha o passe do Ganso, vou te fenomenal. Porque já que você citou, esse passe Sim. É coisa linda, né? Ataque o espaço. Mas aí, como o Pedrinho gosta de dizer, isso é treinado, hein? E falaram que quem faz o espaço é quem está com a bola. Isso é um grande erro, né? O espaço, você gera o espaço através de movimentos. E ali foi um movimento que não foi o cara da bola que gerou o espaço, não. Foi o movimento que fez com que o espaço aparecesse. E aí, eu acho que assim, por que eu brigava muito assim e falava sobre esse cara aí? Porque assim, eu via algo diferente, algo que não é o que a gente sempre falou, o Brasil não joga mais como jogava em 82, e isso não vai jogar mesmo, isso nunca mais vai existir, porque são épocas e formas de jogar diferentes. Mas o Diniz, eu acho que ele traz o prazer do que mais próximo à característica do futebol brasileiro. Se a gente reparar, André, é um jogo de poucos dribles. É um jogo, não tem nada a ver com o que a Alemanha fez, tá? São modelos diferentes. Mas o que a Alemanha fez no 7-1 é mais ou menos isso. É através de troca de passe, atacando o espaço, com aproximação e ganhando muita movimentação, né? Muita movimentação e ganhando jardas. Você não depende a todo momento que o cara pegue a bola e drible 3 jogadores. Não, é toda hora opção de passe. Fazendo a gente uma comparação até com o Corinthians, e eu falei isso aqui quando o Vanderlei foi contratado, que o Corinthians estava preocupado com mais outros aspectos do que com o jogo. E aí você me dá agora o maior exemplo do que é o futebol hoje. Fluminense com menos recurso, com menos talento individual que outras equipes, como Atlético Mineiro e como o Flamengo, e joga o melhor futebol. Não vou falar que é o mais bonito, não, o melhor futebol. Porque o que preocupa o Fernando Diniz, a diretoria do Fluminense, é o campo, é o jogo. E a gente valoriza pouco isso. A gente valoriza todos os outros aspectos do futebol, gestão de elenco, que é importante, o que vai agradar a torcida, que é importante, qual o treinador que tem mais título, porque aí o gestor se sente tranquilo. Vou trazer um treinador que não ganha nada, como o Diniz,
Aí o gestor está exposto. Quando eu trago um cara que ganha tudo, o treinador, opa, aqui, está aqui o campeão que vocês querem. Então, assim, e não se pensa no jogo. Então, o Fluminense pensou no jogo, ele já foi mandado embora da outra vez de forma errada, e eu sei que muita gente ali dentro não queria. O próprio Mário não queria. Contra o CSA, ele finalizou 33 vezes, foi pênalti no Ganso, no contra-ataque o árbitro não deu, ele perde o jogo e ali ele é demitido. E o tempo de trabalho, quando se tem conhecimento do jogo, se você der tempo de trabalho, o resultado é bom. Bom, meu amigo torcedor vascaíno, deixa aí nos comentários se você, né, é claro, tá empolgado aí com a chegada do técnico Fernando Diniz, anúncio acontecendo aí nestas próximas horas. E domingo, a estreia dele não ainda em campo, né, com o time principal do Vasco em uma competição, porque o Vasco jogará amanhã contra o Vitória, mas a estreia dele lá no CT Moacir Barbosa, comandando o elenco Cruz Maltino. Deixa aí nos comentários se você está na expectativa. Meu amigo torcedor vascaíno, vamos embora prosseguir aqui com o vídeo. Quero falar com você aqui agora neste Fala Gigante, antes de entrar no assunto sobre a questão envolvendo reforços, sobre Daniel Félix. Por quê? Pois com o Fernando Diniz chegará também um grande preparador físico de seleção brasileira, que é o Wagner Bertelli. Esse preparador já acompanha o Fernando Diniz há bastante tempo, inclusive em 2021, quando o Fernando Diniz teve aquela passagem bem rápida pelo Vasco, o Wagner Bertelli esteve também aqui na Colina Histórica. E com a chegada de Wagner Bertelli, muito tem se perguntado sobre a questão envolvendo o Daniel Félix, até por conta das grandes críticas, né, que hoje o profissional vem recebendo e a pressão por uma demissão. A informação que eu tenho a trazer aqui a vocês, até através de uma grande apuração do pessoal lá do podcast Cruz Maltino, é que o Daniel Félix não foi demitido e também não tem previsão de demissão nesse momento, mas ele vem perdendo espaço dentro de campo, tá? O Daniel Félix, neste momento, ele não trabalha mais diretamente com o elenco. Ele é hoje profissional da comissão técnica permanente do Vasco da Gama e ele cuida da parte física do elenco quando não há uma comissão técnica contratada. Como, por exemplo, durante o período em que o Fábio Carille esteve como técnico do Vasco, o Carille trouxe para o Cruz Maltino um preparador físico dele. Isso é normal, técnicos quando chegam ao clube irem com uma comissão pronta. E diante disso, o Daniel Félix não preparava os treinos. Quem preparava os treinos físicos era o próprio preparador físico do Carille. Após a demissão do Carille, durante esse período entre Carille e Fernando Diniz, quem está preparando os treinos físicos do Vasco é o próprio Daniel Félix. Após a chegada do Diniz, o Daniel Félix volta a ficar sem espaço. Essa é a situação. Hoje, amigo torcedor vascaíno, o que eu tenho de informação é que o Daniel Félix nem é mais considerado internamente como um preparador físico. Ele é chamado de diretor científico e de análise de desempenho. O papel do Daniel Félix nesse momento dentro do Vasco é de coletar, analisar dados e repassar esses dados para a preparação física. Quem hoje define cargas e métodos de preparação física é o profissional que vem junto com o treinador, ou seja, é o preparador físico do treinador, no caso do Fernando Diniz, o Wagner Bertelli. Então, quem vai definir os treinos, quem vai definir a quantidade de carga, quem vai definir a metodologia dos treinos, tudo isso é o preparador físico do Fernando Diniz, e o Daniel Félix não vai colocar absolutamente nada, ali do que tem de conhecimento à disposição do técnico Fernando Diniz. Então essa é a informação, tá, amigo? Daniel hoje, Félix, é alguém completamente sem espaço dentro do Vasco, é alguém que está trabalhando off, é alguém do DESP, que é o Departamento de Saúde e Performance do clube, e ele realmente tem hoje, nesse momento, apenas esse papel de coletar os dados, analisar os dados e repassar aí, meu amigo torcedor vascaíno, esses dados para o preparador físico do Fernando Diniz, próximo técnico do Cruz Maltino. Show? Então, informação bem importante, porque eu vi que tinha muita gente perguntando sobre a situação do Diniz e hoje é exatamente isso, a situação, do Daniel Félix. E para fechar aqui, com vocês no caso, Fala Gigante, quero falar sobre a questão envolvendo dois jogadores. Mas antes de falar sobre a situação desses dois atletas, eu preciso explicar um pouquinho a própria chegada do Diniz. Por que, amigo torcedor vascaíno? Pois o Fernando Diniz, quando ele sentou para conversar com o Vasco, isso eu já até trouxe a vocês no próprio Acorda Vascão de hoje, além das questões envolvendo contrato
ele pediu algumas exigências à atual diretoria. Dentre elas, a questão de reforços. Fernando Diniz identificou que o Vasco precisa reforçar o seu elenco, que há uma necessidade de contratações nessa janela do meio do ano. As duas posições que Fernando Diniz identificou maior carência foi no setor de meio campo, por incrível que pareça, e também no setor de ataque. Fernando Diniz identificou que o Vasco hoje precisa de 2 pontas, rápidos, profundos, extremos, de habilidade, de mano a mano. O Vasco tem essa carência no seu setor ofensivo. Ou seja, o Diniz entende que o Vasco vai precisar atacar o mercado por pontas. Hoje, por exemplo, na Corda Vascante, a gente trouxe até as informações sobre o Brian Rodrigues. Por quê? Porque é uma realidade. O Vasco vai atacar o mercado na procura desse jogador e buscará fazer um investimento. Teremos a venda do Ryan, muito provavelmente teremos a venda do Leandrinho, a saída do Payet, que vai esvaziar a folha salarial em R$1,5 milhão. Então o Vasco vai ter uma graninha para dar um ataque maior ao mercado nessa janela do meio do ano. E hoje a gente teve uma informação que automaticamente mexe um pouquinho, sem dúvida nenhuma, dos bastidores do nosso Cruz Maltino, que é a possibilidade de 2 nomes chegarem ao Vasco por estarem sendo negociados. Eu falo do Michael e do Everton Cebolinha. 2 jogadores que hoje vestem a camisa do rival, vestem a camisa do Flamengo. O Flamengo irá disputar o Super Mundial agora no mês de junho e tem por objetivo a contratação de 2 pontas com qualidade no drible, mais jogadores que consigam desempenhar melhor. Essa é a visão da diretoria do Flamengo, que o Everton Cebolinha e o Michel não estão tendo esse bom desempenho. Então o entendimento é que o Flamengo precisa de jogadores que consigam desempenhar melhor, ter mais rendimento no espaço curto do campo. E por isso há necessidade de abrir espaço no elenco com jogadores que hoje não estão sendo mais tão utilizados, como é o caso de Michael e Everton Cebolinha. Michael, ele já vem manifestando esse interesse em sair desde o início do ano, mas a própria diretoria pediu a sua permanência, mas a informação, até de acordo com o GE, é que nesse momento o jogador está muito insatisfeito com o Flamengo. Não quer ficar, ele quer sair. Uma segunda passagem definitivamente do Michael bem ruim por lá. Hoje o Michael é um jogador que não tem o apoio nenhum por parte do torcedor flamenguista. Você muito provavelmente vai ter um amigo flamenguista, chega para trocar uma ideia com ele sobre o Michael, ele vai o quanto antes pedir para o Michael ir embora. Tem apenas aí nessa sua segunda passagem 5 gols marcados e 4 assistências em 30 jogos. São números até legais, mas o torcedor hoje do Flamengo não mais o quer. E o Cebolinha também, é um jogador que não está satisfeito hoje por lá. A informação, amigo torcedor vascaíno, é que recentemente o próprio disse que gostaria de voltar ao Grêmio, mas não há propostas oficiais do Grêmio, ele está disposto a sair e o Flamengo está disposto a negociar. Então a expectativa é que lá para o mês de julho, quando a janela abrir, o Flamengo queira liberar esses 2 jogadores. E para uso de informação, o Michael tem um salário bem alto. O salário do Michael hoje é de R$1,5 milhão. Eu acho um salário muito alto para o Michael. Eu, como Vasco, eu não gostaria que o Vasco, melhor dizendo, pagasse esse salário de R$1,5 milhão pelo jogador. Mas o salário do Everton Cebolinha é um salário bem interessante, cara. O Cebolinha, ele recebe no Vasco, no Flamengo, um salário entre 800 e 900 mil reais mensais. Hoje o Payet recebe R$1,5 milhão. Hoje o Coutinho recebe R$1 milhão, salvo engano, e 800. Então você pagar entre 800 a 900 mil reais pelo Everton Cebolinha, meu amigo torcedor vascaíno, vale a pena, tá? Vale muito a pena, inclusive. O Everton Cebolinha é um jogador aí de muito destaque, um jogador de seleção brasileira, de Benfica, um jogador aí de apenas 29 anos de idade, que hoje seria titular absoluto, camisa 10 e faixa dentro desse elenco Cruz Maltino. O Vasco hoje, querendo ou não querendo, você gostando ou não por ser um jogador do rival, precisa de atletas como o próprio Everton Cebolinha dentro do seu plantel. E ele está aí, ó, muito provavelmente estará nesses próximos meses dando sopa no mercado. Por que não pensar na contratação do Everton? Volto a repetir, entre 800 a 900 mil reais, um jogador que quer sair, mora no Rio de Janeiro, está adaptado ao Rio de Janeiro, seria apenas trocar de clube, algo definitivamente muito fácil, né? Não teria trabalho algum para ele, só ao invés de ir para o Ninho do Urubu, pegar o carro e ir em direção ao CT Moacir Barbosa. Vale a pena a contratação? Vale a pena o investimento? Você tirar R$1,5 milhão por mês para o Payet e colocar aí algo em torno de R$1 milhão para o Cebolinha? Cara, eu gostaria muito de ver esse jogador com a camisa do Vasco, né? E volto a repetir, é R$1,5 milhão no Payet, é R$1,8 milhão no Coutinho, é 900 mil para o João Vitor, é 900 mil para o Jair. Pô, e não pagar 900 mil no Cebolinha, ou pelo menos nem tentar pagar, seria uma grande loucura. Então, alô Pedrinho, né?
Alô, Pedrinho, fica de olho aí, porque essa janela de julho vai ser muito importante pro restante da temporada. Concorda? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa sexta-feira. E já eu tô aqui de volta para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês com o nosso Boa Noite Gigante. Porque vamos, curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.